E agora eu vou falar como ampliar os atendimentos com a telemedicina, tá? E aqui eu tenho duas situações, tá? Que é o consultório híbrido versus o consultório 100% online, tá? Então, como é que é isso? Consultório híbrido é, como eu falei, é o que eu faço no meu dia a dia. Eu tenho um consultório presencial e eu mesclo os atendimentos com atendimentos de primeira consulta ou online ou presencial. O retorno eu posso passar para o online, quando eu vejo que é só análise de exames. Eu particularmente já vi colegas médicos que a secretária recebe os exames, mostra para ele e ele fala para o paciente que está tudo bem. Eu não gosto disso. Eu gosto de falar sempre com o paciente. Sempre eu quero falar com o paciente. Se eu pedir exames e está tudo bem, eu tenho que explicar para o paciente: olha, os teus exames estão ok, e por isso, por isso, por isso. Olha, dá uma analisada aqui, vamos melhorar aqui, cuidar aqui, apesar de estar normal, vamos, né, tomar medidas, né, de promoção e prevenção, né, por exemplo. Então, sempre o médico é responsável por dar retorno para o paciente, por explicar por ele sobre os exames. Também o acompanhamento, você iniciou um medicamento, você precisa acompanhar esse paciente ao longo do tempo. A telemedicina pode ser muito boa para você monitorar um paciente que iniciou um tratamento. Exemplo, um diabético, né? Você pode estar utilizando a telemedicina fazendo um telemonitoramento dele. Pacientes que utilizam medicamentos psiquiátricos, existe um tempo, né, para aquela medicação começar a fazer seus efeitos. E geralmente nas 2 primeiras semanas, a pessoa às vezes tem até reações adversas que ela precisa ter até um suporte do médico, de contato, de apoio, para ela não deixar de tomar o remédio, porque passa 2, 3 semanas, ela melhora daqueles efeitos e a medicação começa a fazer o efeito pleno dela. Então, a telemedicina pode ser essa ferramenta que vai auxiliar a sua relação médico-paciente, criar mais vínculo e mais sucesso terapêutico. Então, o modelo do consultório híbrido é justamente esse. Você tem um espaço físico, onde você atende presencial e usa da ferramenta da telemedicina para fazer os seus atendimentos, mesclando, né, o atendimento presencial e online, tá? Por exemplo, cirurgias bem eletivas. Vamos dar um exemplo de uma cirurgia bem eletiva. Transplante capilar, né? Eu não fiz, né? Como vocês podem ver, eu não fiz. Mas assim, ó, o transplante capilar. Um paciente, às vezes, ele começa a acompanhar um médico nas redes sociais, ele gosta daquele médico, da explicação que ele dá, ele gosta do currículo dele, ele gosta dos depoimentos que ele viu, e ele fala: eu quero fazer transplante capilar com aquele médico, exatamente com ele. Mas ele é de outra cidade. Cara, ele é lá de, sei lá onde, né? Eu sou em Santa Catarina e o médico é lá de Belo Horizonte. Mas ele é lá de Belo Horizonte, eu vou ter que me deslocar para lá, né? Mais de 1.000 quilômetros, só para a primeira consulta, ele me dizer, fazer uma avaliação, me passar o orçamento do procedimento e tal. Por que não fazer esse primeiro contato através da telemedicina? Essa primeira avaliação através de recursos de telemedicina. Para esse paciente, quando viajar, já vir programado com seus exames pré-operatórios e tudo, para ser avaliado já um dia antes da cirurgia, para ver se está tudo ok, exames ok, liberado pelo anestesista, tá tudo certo, é um procedimento eletivo, né? Cirurgia de transplante capilar é bem eletivo. Então, isso é muito bom, porque às vezes naquela conversa de telemedicina, lá no primeiro contato, se não formar um bom vínculo médico-paciente, ele já pode desistir ali e falar: não, esse cara não era o que eu estava pensando, não era esse médico que eu estava acompanhando, que eu achava que era assim, né? Eu quero ir com outro, né? Aí o paciente não teve que se deslocar 1.000 quilômetros, por exemplo, né? Então, é um exemplo de como uma especialidade cirúrgica pode utilizar a telemedicina, tá? Outro ponto é o consultório 100% online. Esse aqui é mais indicado para aquele médico que tem ali um contrato de 40 horas semanais com uma prefeitura, concurso público, e, poxa, não sobra muito tempo no dia dele para ele abrir uma clínica, manter toda uma estrutura, secretária, tudo mais, para ele fazer atendimento 1, 2 horas no dia dele. Então, esse tipo de situação é o consultório online, onde ele vai ter um prontuário eletrônico, assim como quem tem no consultório presencial também, com ferramenta de telemedicina, e ele vai poder fazer os atendimentos dele, por exemplo, particulares, por telemedicina, ou prestar serviços para empresas de telemedicina, tá? Existem muitas empresas de telemedicina hoje no Brasil, e cada vez vamos ver mais e mais e mais isso se ampliar.